Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast que fala da história do canal de São Paulo. E hoje a gente vai iniciar um, a gente vai ter um derivado do nosso quadro Grandes Criadores que já falou de Augusto, já falou de Fábio Borges, já falou de Edson Machado, já falou de Talismã, e com certeza já falou de outra pessoa que eu estou esquecendo, Tita Arantes, exatamente. E hoje, pela primeira vez, vamos falar de compositores. Às vezes as pessoas olham, né, o Carnaval de São Paulo e a gente sempre fala, né, o grande samba do ano, né, o grande samba que teve as suas, né, as suas consequências, né, pro depois. E a gente sempre só lembra do samba, né? E aí eu já vou fazer aqui uma crítica, leve crítica aos compositores, porque às vezes eu acho que os compositores ficam só numa bolha entre eles, e eles às vezes, eles deveriam ser os disseminadores dos antigos compositores, né? Acho que aí fica um primeiro viés crítico aqui do nosso episódio de hoje, até porque a pessoa que a gente está falando aqui hoje é uma pessoa extremamente crítica. Primeiro crítica ao Carnaval de São Paulo, depois crítica ao Carnaval que estava em São Paulo, que é exatamente o Marco Aurélio Guimarães, o Jangada, e, e acho que esse é um primeiro ponto que acho que a gente tem que ser dito. E eu estendo isso para todos os outros segmentos do Carnaval de São Paulo, né? Casais, coreógrafos de comissão de frente, aderecistas. Às vezes a gente esquece de falar dessas pessoas. E na história existe um grande problema. Quando se deixa de falar de alguém, passa um ano, dois, três, uma década, 2 décadas, metade de um século, você simplesmente não tem mais nenhum registro dessa pessoa, né? E para você ter registro dessas pessoas, você vai ter que garimpar em arquivos que já são escassos e, e ter a sorte de ter alguém vivo para falar dessa pessoa, que também, infelizmente, já, né, pela questão aí já do tempo, o tempo não consegue manter todo mundo vivo. E a gente já tem aí, né, pelo menos esses últimos 20 anos, muita gente da velha guarda, de várias escolas da cidade de São Paulo, que já se foram, né? Então, acho que hoje aqui a gente está fazendo uma espécie de encaminhamento, né? Aqui todos os nossos episódios do Sapação poderiam ser artigo, pesquisa de dissertação e de doutorado. Hoje o Jangada, né, que nasceu em 1932 e faleceu em 2008, é talvez uma das pessoas que mereciam um estudo específico, por vários motivos, né? Ele não teve uma carreira gigantesca, mas assim, a longo prazo dentro da composição do Carnaval de São Paulo, mas ele também foi compositor de samba para grupos e também para cantores individualmente. Nasceu no Rio de Janeiro, teve uma atuação muito grande com a questão de harmonia, e acho que isso é o grande facilitador para ele ter sambas já nos anos 80, com uma autoria, né, com uma personalidade muito forte, né, a gente vai falar de todos os sambas deles, que é impossível, né, mas a gente vai citar talvez o grande samba dele, que é de 82, a Nenê de Vila Matilde, também a escola onde ele teve um grande destaque, né, onde ele ficou, né, teve um emblema muito forte ali na escola da Zona Leste, e ele vem para o Carnaval de São Paulo, ali nos anos 60, já criticando o Carnaval de São Paulo, falando que o Carnaval de São Paulo não fazia samba, que nem ia dar certo, mas a pessoa que aconselhou ele a vir a São Paulo sabia o que estava fazendo, né? E o conselho ele seguiu, veio para São Paulo, e aí ele fez uma trajetória muito grande. Uma pessoa que diziam, né? Eu não conheci ele, mas diziam ser uma pessoa extremamente brava quando era para ser, crítico quando era para ser, mas extremamente competente, talvez um dos grandes compositores de samba enredo do carnaval brasileiro, o Jangada. E hoje a gente vai receber aqui o Dinei, que tem, né, postagens, tem exatamente um conhecimento dele, mas também conhecimento de ouvir dos outros também, e também de ouvir os sambas do Jangada. E hoje o Dinei aqui é o nosso convidado, vai ser uma espécie de entrevista, então. Seja bem-vindo, Dinei. É a primeira vez do ano, eu não lembro. Talvez seja a primeira vez nessa temporada, né? Temporada de 5 anos, o podcast está passando, inclusive. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui falando sobre Carnaval de São Paulo, falando sobre samba. Esse ano acredito que seja a primeira vez mesmo que eu venha bater um papo com todos. Eu acho extremamente importante. É
É um programa de extrema relevância que já faz parte do meu sininho de informações ali. Sempre quando tem um episódio novo, eu sempre faço questão de escutar, porque é importante a maneira e a forma com que você observa o nosso meio, que é totalmente degradado em relação a informações e a maneira com que as informações são contidas, principalmente pelo olhar, fora do período de carnaval, né? E sempre quando vem o período de carnaval é só o suprassumo, nunca se fala com profundidade. E extremamente importante a maneira com que a informação chega ao contato do povo. Eu acho que os podcasts são uma ferramenta importante, principalmente para a manutenção e preservação dessa cultura carnavalesca aqui de São Paulo, algo que ainda carece de muita preservação. Então, acho extremamente importante. Falar sobre o senhor Marco Aurélio Barradon é algo impressionante, é curioso a maneira com que eu me conecto a ele e chego ao encontro dele, porque eu chego ao encontro dele através de uma pessoa que o conheceu, né, conviveu tecnicamente, que era o Dorinho Marques, também já em memória, e era uma das últimas pedidas antes dele falecer, que era escrever sobre Jangada. E isso aconteceu quando nós nos encontramos fisicamente, eu e Dorinho, depois de um bate-papo num canal que eu trabalhei, nós trabalhamos juntos, né, escrevendo sobre Memórias do Carnaval, e ele relatou para mim, em plena Praça da República, aqui no centro de São Paulo, que ele queria achar conteúdo sobre Jangada e que estava muito difícil. E, curiosamente, no sábado de Aleluia, após o seu sepultamento, a família do Jangada, à noite, na internet, encontra meu contato e fala que tinha lido algumas coisas que eu tinha escrito sobre o pai, no caso a Bárbara, e aí começa a minha relação com a história, a grande história do Jangada e o conhecimento com mais profundidade sobre ele, e também uma busca incessante em querer saber quem era esse personagem e a importância desse personagem, não somente para a composição, mas de modo geral para o Carnaval de São Paulo. Ele é uma pessoa extremamente importante para o que nós chamamos de oficialização do Carnaval de São Paulo. Exatamente. Então, a gente falar do Jangada, né? A gente vai aqui, de certa forma, reviver o que a gente já discutiu aqui no episódio sobre o Talismã, né, que é exatamente o contexto da cidade de São Paulo dos anos 60 e 70, principalmente na relação com o samba enredo. O Jangada, ele é talvez considerado um dos autores de um dos principais sambas enredos do carnaval brasileiro, que é o Treze Rei Patuá, da Nenê de Vila Matilde, né, que se não me engano, autoria com o Amando também. É que praticamente toda a composição da Nenê era Jangada com o Amando, né? Era um que cantava e o outro que compunha, né? Então praticamente O Gaviões também. O era bloco Gaviões da Fiel também. sim. Eles vão para o bloco dos Gaviões da Fiel e essa parceria continua. E acho que é importante a gente pontuar aqui que por mais que o samba enredo surja no Carnaval de São Paulo no final dos anos 50, ele se efetiva nos anos 60, tem o seu primeiro grande apogeu nos anos 70, muito em função da alternância, né, do vai-vai do camisa, deixando de ser cordão e se inserindo no modelo de samba enredo, junto com a Nenê, inclusive, né, que talvez as três, junto com a Lava Pés e o Peruche, não são chamadas de pioneiras porque elas são antigas, né? São chamadas de pioneiras porque foram as grandes a fazerem sambas enredos também. E o Jangada ele chega neste contexto, né? Contexto de Tuniquinho Batuqueiro, contexto de Talismã, de certa forma o próprio Plínio Marcos, que é o aglutinador desse conhecimento, de geral do filme também, a gente não pode esquecer aqui dele, e o que era ser compositor neste carnaval, sempre bom pontuar, e aqui a gente sempre pontua, porque o nosso podcast ele tem esse compromisso, ser compositor neste contexto, neste carnaval, em plena ditadura militar, que é muito importante dizer isso, né? E ser negro também, né? Que tem esse outro ponto aqui também. O que era ser Total. compositor nessa cidade, neste carnaval que estava em formação? A gente, quanto mais a gente pesquisa e mais a gente observa esse cenário, a gente vê que essa construção e essa maneira de que a gente enxerga a sociedade hoje com muito mais acesso à tecnologia, a gente consegue aprofundar de uma forma totalmente ímpar, né? A gente tem literalmente divisão de classes, né? Eu já tive o privilégio de citar isso em alguns materiais que eu construí, principalmente na região da Barra Funda, que é considerado o berço do samba, onde é o Largo da Banana, né? É uma questão totalmente surreal de entender, e é engraçado como
os sambistas que hoje nós vangloriamos, como o caso do Armando e até o próprio caso do Jangada, como eles se conectam a escolas que são ligadas principalmente à periferia, no caso da Nenê de Vila Matilde, onde eles criam raízes. Por que a gente trata hoje, olhando com esse olhar do passado, tá, gente? Por que a gente trata Vila Matilde como a periferia? Porque estritamente naquele período dos anos 60, 70, o extremo era Vila Matilde. Após a Vila Matilde, era uma outra realidade ainda caçando conhecimento, ainda estava uma cidade em formação, né? A gente ainda não tinha, a gente sabia que existiam outras cidades, por exemplo, mas Itaquera, que é o limite hoje que a gente enxerga, hoje nem é mais o limite, mas naquela época era o limite, era no início dos anos 80 de Zona Leste, e hoje a gente tem Guaianazes e outros bairros que já estão quase em Ferraz de Vasconcelos, mas naquela época Itaquera já era olhado praticamente como uma outra cidade, como acontecia com Santo Amaro no extremo de São Paulo, né? Que literalmente Santo Amaro foi uma outra cidade, né? Depois ela fez parte, ela foi ser emancipada e veio fazer parte da cidade de São Paulo. Mas Itaquera tinha esse olhar, principalmente pelas precariedades, de você demorar 2, 3 horas para chegar no centro de São Paulo. E quando eu digo no centro, é 2, 3 horas ao Marco Zero, a Praça da Sé, né? Então você tinha todas essas dificuldades. O sambista, de certa forma, ele se conecta, né, a essa realidade dos extremos. Então, a Nenê de Vila Matilde, ela se torna o polo negro do Carnaval de São Paulo no extremo da cidade. A Nenê, ela se transforma na escola do extremo, né? Ela é a vitrine do extremo. E ela tem o seu produto interno bruto, vou usar assim, o PIB da escola, dentro da sua própria comunidade, né? A formação desse próprio sambista, né? E a chegada. Por exemplo, o Armando da Mangueira, ele, igualmente ao Jangada, eles são dois cariocas que eles encontram na Nenê o espelho do que eles viam no Rio de Janeiro, né? Eles enxergam na Nenê de Vila Matilde a continuidade de algo que eles já tinham vindo observando no Carnaval Carioca. O Jangada, ele é um personagem no Rio de Janeiro onde ele fica mais, onde ele ganha mais fama quando ele interpreta um feitor lá na Unidos de Lucas, né? E é um grande desfile que a Unidos de Lucas faz no Carnaval Carioca. Se eu não me engano, é o Sagrado Pergaminho, se eu não me engano, é o enredo. E ele, na avenida, ele se comporta, ele tem uma expressão teatral como um feitor, onde ele cuida ali, trata negativamente os escravos, e isso na época foi, nossa senhora, o que esse cara tá fazendo ali na avenida e tal? Ele com chicote, batendo nos caras na rua, expressão direta. E aí eu vou fazer novamente o adendo do recorte do Emerson. Período ditatorial nós estávamos no Brasil. Você fazer uma explanação de um enredo ali, retratando escravidão e tal, era um assunto, sabe? Era uma coisa assim, que é isso? O que ele está fazendo? E ele, nessa carreira dele, tanto ligada ao carnaval, que é uma vertente que ele nunca abandonou, ele jamais, em nenhum momento, ele era um apaixonado pelos esportes, tanto que ele passa pelo Jornal do Comércio, falando sobre esportes, passa ali rapidamente pelo Jornal dos Esportes, é através do esporte que ele vem cair em São Paulo, aqui na Editora Abril, né, onde ele literalmente ele tem contato com os principais nomes do esporte, Sócrates, Pelé e todos os que estavam ali no auge na época, mas o carnaval sempre foi uma vertente para ele, sempre foi uma coisa importante. Ele é um dos fundadores da Unidos de Lucas, né? Unidos de Lucas, que na época era uma grandiosíssima escola por construção e tudo mais, com Agnaldo Timóteo, Hermínio Belo de Carvalho e tantos outros nomes vinculados a ela. E ele vem para São Paulo para conhecer esse novo carnaval que ainda estava ali nos primórdios, né? Estava ali no fervor da coisa ali. Tinha, assim, grandes instituições, mas não com essa visibilidade nacional como acontece com o carnaval carioca. E aqui ele aporta, né? Ele chega aqui, ele beberica dessa fonte e parece que quanto mais eu encontro coisas sobre o Jangada, quanto mais eu leio e busco e volto e vira e mexe, mergulho nessas histórias, eu vejo como existe um multiverso de coisas que acontecem no Carnaval de São Paulo que conecta essas pessoas numa espécie de imã que puxa esses grandes nomes e sintetiza todos eles, né? Plínio Marcos, o Armando, Geraldo, Toniquinho, Zeca, seu Zezinho, esses nomes eles meio que se conectam, eles têm uma ligadura ali que acaba fortalecendo esse carnaval de São Paulo, de certa forma, principalmente nesse período onde tudo ainda era muito cru e tudo era muito organizado pelas próprias agremiações, então tudo de forma aguerrida, né? Inclusive no contexto da própria reunião de formação de oficialização do Carnaval de São Paulo, o Jangada é uma pessoa importante nessa reunião, não citada,
mas depois a gente descobre pelo mestre Mala, que era um dos presentes, e primo de Mano Décio da Viola, e fundador da Academia do Tatuapé, onde ele faz questão de registrar no Instituto de Memória, Instituto de Memória, Instituto de Imagem do Som, no qual ele registra, e memória também, né? Acaba sendo de memória. Ele registra a importância do Jangada em trazer o regulamento oficial do Carnaval de São Paulo para cá. Ele foi a pessoa encabeçada a buscar junto com o. Nossa, até fugiu o nome agora. Ele foi junto com a equipe, tinha mais pessoas nesse grupo que foram até o Rio de Janeiro, mas ele era a pessoa encabeçada por ter fundado a Unidos de Lucas, por ser, entre aspas, ainda ter contato ativo com os responsáveis pela Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, na época, né? Ter contato com todos ali. Inclusive, tinha uma agenda datilografada sobre isso, que eu achava muito engraçado. Ele registrado com nome, tudo bonitinho, e ele ter esse contato mais aberto, essa linha de diálogo mais aberta com as pessoas do Rio de Janeiro. E outra pessoa importante que estava com ele foi o jornalista Evaristo de Macedo, que foi com Evaristo de Carvalho, perdão, de Macedo, Evaristo de Carvalho, que foi com ele até o Rio de Janeiro para poder coletar esse material, e depois a gente sabe o que aconteceu, né? A história fala por si só, a gente sabe que foi extremamente importante naquele determinado momento dar vias para que isso fosse um pouquinho melhor. Ele olhava realmente as primeiras notações do Jangada, e ele, que tinha um apelido de Limão, né, pelo bom humor que ele tinha, né, fazendo ali um contraponto, né, ele sempre com um sorriso na voz, fazendo essa crítica com um pouco de acidez sobre o Carnaval de São Paulo, mas era exatamente a imagem do que ele tinha do Rio vindo para São Paulo, né, que era uma coisa bem amadora aqui ainda, perto do que já estava ali em vias de uma profissionalização no Rio de Janeiro. Exatamente. A gente citou aqui muitas coisas, né? Mas vamos aqui para o outro ponto, que é exatamente o olhar crítico que ele tinha sobre, acho que não só pelo carnaval, mas pela sociedade. E aí já também emendando com o, o próprio Plínio Marcos e essa junção, né? O quão importante é esse contexto que ele vivia, e ele não negou, porque ele poderia negar o contexto da época, o próprio contexto que ele estava inserido, e o quão importante foi não só essa reunião do Plínio Marcos, que inclusive tem aqui episódio, para quem não conhece, aqui no nosso podcast tem um episódio sobre o Plínio Marcos, mas principalmente essa junção, né, de Talismã, Toniquinho e Silvio, para gerar não só o, a consolidação do trabalho que ele tinha, mas até mesmo para ele enxergar o Carnaval de São Paulo de outra forma, né, de outra maneira, e ajudar a contribuir esse novo grupo que estava surgindo em São Paulo. Esse entroncamento entre a Rua da Consolação, a Biblioteca Mário de Andrade e ali próximo ao Teatro Itália é extremamente importante para o Carnaval de São Paulo, porque ali no final da Martins Fontes era a concentração de grandes teatros, né? E o Plínio é uma pessoa teatral, totalmente do teatro, né? Totalmente voltada. Ele vai parar no samba pelo Jangada, né? O Jangada que conecta ele através do que a gente mais gosta, né? O que as pessoas do samba mais gostam são os bares, né? A nostalgia que existia naquela época, né? E através dos bares, dos eventos que aconteciam no centro de São Paulo, é onde esses dois personagens se conectam, e é ele o porta-voz de trazer esse pessoal do samba em contato ao Jangada, né? Ao Jangada, perdão, ao Plínio Marcos. E o Plínio Marcos, ele sagaz, ele vai conhecer. É um cara que já tem uma via circense, e ele é uma história totalmente particular, né? A história do próprio Plínio é particular demais. O cara toma café com Tarsila da Amaral e depois faz pagode com o seu Zezinho do Banjo da Casa Verde. Então, assim, é surreal a história do Plínio Marcos, de modo geral. E o Jangada é esse catalisador de pessoas, ele traz isso para si. Até porque o Jangada, quando ele vem do Rio, ele vai morar no centro de São Paulo, né, por ser mais próximo e também mais pontual para ir para a Editora Abril, quando ele é contratado definitivamente para estar lá com a primeira edição da revista Placar, e isso é primordial para ele plantar, né, criar raízes aqui em São Paulo, no período que ele ficou, e daí ele começa a viver essa noite de São Paulo, conhecer essas pessoas, e esses personagens tocavam na noite de São Paulo, no Bexiga,
tocar o que nem o Geraldo Filme, nas rodas de samba, nos bares que tinham na região do Bexiga, é, o Zeca da Casa Verde também em alguns teatros, fazendo apresentação, por exemplo, acompanhando pessoas já de alta valia no mundo do samba, como Clementina de Jesus e outras pessoas importantes do cenário. Então, esses nomes acabam fazendo parte de bandas que faziam ali agrupamentos juntos desses nomes fortes do samba da época, e eles se conectam, de certa forma. Eles acabam se conectando, de certa forma, e aí, sim, o Plínio acaba conhecendo a fundo o Carnaval de São Paulo. Aí conhecendo através do Jangada e visitando, não só conhecendo, visitando. Então ele vai na Vila Matilde, ele vai na Peruche, ainda no Terreiro do Caqui, ele vai conhecer a Mocidade Alegre ainda como Bloco das Mariposas, depois, mais à frente, mas tudo por intermédio do Jangada, porque o Jangada acaba realmente falando. Porque acho que também, vamos olhar com um olhar sincero, o cara que vem do Rio de Janeiro, vivencia carnaval e bebe carnaval até o infinito, que é uma coisa cultural da cidade. Ele vem para São Paulo, uma cidade que fica aqui, ué, onde está o samba? Aonde eu vou ouvir isso? Aonde eu vou acompanhar? E ele vai atrás disso. O Jangada ele vai atrás de encontrar, saber onde tem, como vai. E nesse saber é onde ele se conecta a esses grandes nomes. E aí ele acaba vivenciando essa cultura de fundo, ele vai em todas as agremiações que a gente possa imaginar da época, desde do grupo especial às agremiações dos grupos inferiores, conhecer mesmo a fundo, saber o que acontece e colaborar, porque ele é uma pessoa que tinha na sua raiz a inquietude. Isso eu ouvi de grandes nomes do meio, do nosso meio e também de fora, como o amigo tardio que eu acabei conquistando, que é o grande Dominguinhos do Estácio, que teve contato com ele, e inclusive porque ele, né, foi compositor de um dos sambas do Estácio de Sá, lá de 1991, e ele me falou abertamente sobre essa questão da inquietude de não aceitar certas coisas, de querer que as coisas aconteçam de uma forma melhor, mas sempre em busca da evolução, sabe? Ele era um crítico sagaz, mas sempre que a escola tivesse o melhor. Tanto que ele se torna depois, quando a Mocidade Alegre se torna uma escola de samba, ele se torna um membro ali ativo na Mocidade Alegre e de relevância, de criticidade, quando as coisas estavam erradas. Acho que é extremamente importante isso. E ele, ao lado do Plínio, acaba mudando e dando visibilidade. É isso que é a parte principal. Aí olhando para ver a jornalística. O Plínio Marcos já entendendo a necessidade do samba de São Paulo ter esse olhar diferente, e inclusive a gente tem que fazer um recorte aqui, que o Plínio ele vem nesse processo de falar sobre o samba de São Paulo também pela questão dele ter sido impedido diversas vezes de colocar o seu trabalho na praça graças à ditadura, porque várias peças do Plínio Marcos foram proibidas. E ele tinha acabado de sair da televisão fazendo Beto Rockefeller, e ele era o grande galã da época, faz Família Trapo, e depois o nome dele vai para o ostracismo. Tudo que ele fazia não dava certo. E ele encontra uma camada submersa da sociedade que não tem visibilidade, que é a galera do samba. E ele, peraí, vamos colocar vocês na rua também. Tanto que é incrível o conteúdo que ele registra na revista Cruzeiro, ao lado do Jangada, que também foi uma ponte ali no momento que ele leva a peça das quebradas do Mundaréu para o Rio de Janeiro, e o Jangada faz a ponte ali com as revistas e mídias e tal, e aí numa das perguntas do jornalista que ele vai falar, e ele fala, eu não vou falar de mim, eu vou falar deles, dessas pessoas. Eu não quero falar de mim, todo mundo sabe quem eu sou. Eu quero falar desses caras, eu quero falar de Toniquinho Batuqueiro, eu quero falar de seu Zezinho, eu quero falar de Geraldo Filme, eu quero que vocês conheçam esses caras, que eles são tão bons quanto eu. E isso é extremamente importante para o samba de São Paulo e extremamente importante para a história de cada um desses personagens, inclusive do Marco Aurélio Jangada, que ele faz Jesus Homem, com o João Alcaiabe, ele faz outras peças com o Plínio, que acaba trazendo essa relevância. E o samba, na sequência, com Nas Quebradas do Mundaréu, acho que é a cereja do bolo da construção do Plínio Marcos para nós do samba de São Paulo. E aí, nesse ponto, essa conexão mostra como o nosso centro de São Paulo, mesmo que pouco falado nesse entorno, é importante. As ruas do centro de São Paulo são extremamente importantes, e até para a nossa continuidade hoje, para a gente chegar nesse cenário de 2025 e ver ainda pavilhões, histórias sendo contadas sobre o Carnaval de São Paulo. Então, essa conexão, esse imã que liga, essa ligadura que constrói essa amizade entre esses amigos é importantíssimo, e depois reverbera em uma outra amizade ainda mais importante aí, mais para as bandas da Vila Matilde. Exatamente, porque é um nosso
próximo tópico, né? O, o Jangada, ele chega na Nenê, portanto, aí no final dos anos 70, e ele faz vários sambas na escola, mas talvez o primeiro grande samba, né, que é considerado um dos melhores do país na época, é exatamente o 13 Rei Patuá. Samba esse que conheço, né, porque também faz parte da minha dissertação de mestrado, né, exatamente esse olhar que a escola começava a mudar, e o nosso amado Ronaldo das Balas, da Nenê de Vila Matilde, ele sempre gosta de citar isso, né? Que a Nenê de Vila Matilde, no início dos anos 80 e final dos anos 70, era uma escola que se direcionava, muito por causa já da iminente presidência do Betinho, né? O seu Nenê era presidente, mas o Betinho já era praticamente presidente da Nenê, e o Betinho traz um novo olhar para a escola, né? E esse olhar foi para todos os setores, e um deles foi exatamente para Samba Enredo, que chega exatamente, vamos dizer assim, ele chega nessa escola que estava se renovando, e junto, né, junto praticamente no mesmo momento, chega o Amando da Mangueira, que é talvez, possa estar sendo um pouco ousado, possa estar sendo um pouco ousado, mas talvez seja a primeira vez no Carnaval de São Paulo que existe uma relação muito forte entre escola, compositor, ala de compositores e intérprete, que a gente tem nos anos 70, o Camisa mesmo, uma escola que faz grandes sambas, mas não tem esse emblema muito marcado, né? O Camisa dos anos 70, ele fica, o tetracampeonato é muito marcado pelo luxo, pela riqueza, né? Pela organização da escola. A Nenê, ela não ganha quase nada nessa época, né? Fica, diga-se de passagem, né? Não ganha quase nada, mas ela fica no imaginário coletivo como essa organização. E acho que é até por isso, né, que a gente tem esse imaginário, a Nenê como uma escola de samba que tenha grandes sambas. E isso é por causa dele, né? Do Amando, mas principalmente do Jangada. Literalmente, até porque aí você foi extremamente assertivo, Emerson, porque o Camisa Verde e Branco ele se constrói como instituição e escola de samba também com grandes obras, mas você tem uma grande rotatividade no microfone ali oficial. Já o Armando, ele meio que toma o microfone para si, ele se torna um intérprete de décadas, ele fica um tempão na Nenê de Vila Matilde, ele só sai no final dos anos 80 e ele foi bem claro com o seu Nenê na sua saída, que ele sai porque ele gostaria de reencontrar um amigo, e esse amigo nada mais nada menos que era o Jamelão, que estava na Unidos de Peruche, ele vai para Peruche, participa daquele icônico trio, né? Jamelão, Eliana de Lima e Armando, e depois ele retorna para Nenê. Ou seja, foi uma licença poética praticamente do Armando, somente para reencontrar, reconectar com um amigo e ter essa oportunidade de cantar com ele. O apelido Armando da Mangueira não é à toa, ele é da Mangueira, ele era ritmista da Estação Primeira de Mangueira antes de vir para São Paulo, e depois ele continua a sua história encontrando uma comunidade igualmente ao que ele enxergava em Mangueira, por isso que ele se conecta a Nenê. Aí volto à primeira resposta lá da pergunta, né, do que o Emerson fez, dessa questão de nós olharmos a Nenê como o limiar do extremo leste, da comunidade pobre, da comunidade negra, mais pobre, mais de baixo recurso, e isso cria essa similaridade na visão deles, tanto do Armando quanto do Jangada. O Jangada, quando ele se conecta a Nenê, é também por enxergar isso. E na Nenê, ele literalmente é um pensador. Ele não somente é um compositor, como eu tenho nos meus acervos aqui, 3, 4, 5 enredos que ele escreveu para Nenê e nunca foram para a Avenida. Tem enredos inéditos da Nenê que eu tenho guardado aqui, que nunca foram levados à frente. Não só na Nenê, na Águia de Ouro também ele chegou a escrever enredos que não foram, eu acredito que ele nem chegou a apresentar. Eu acredito, né? Não sei, não tenho certeza, não tenho como afirmar, porque eu era apenas uma criança nesse período, não sabia, não tenho como afirmar sobre isso. Mas essa conexão, acho que é a primeira vez que a gente vê uma conexão de duas mentes pensantes em prol do Carnaval de São Paulo, literalmente. Porque no Camisa você tem o Talismã, mas depois o Talismã vai para outras escolas, você tem a presença do delegado, mas depois ele sai, você tem outros personagens ali no Camisa, mas a Nenê, ela especificamente, ela olha para um viés. E nesse viés ela se torna extremamente competente na hora da construção. Ela falha na execução da obra,
na hora de você transpor isso na avenida como alegoria, isso o resultado fala por si, né? Ela falha nesse sentido, mas no contexto de construir sambas enredo, e quando a gente fala de carnaval, o mais importante nunca será uma alegoria, sempre será o samba enredo, na minha visão, sempre será isso, que é o que encanta a pessoa, né? É o que você ouve e não o que você vê. O que você vê vai encantar depois, mas você vai criar um feitiço, você vai criar uma linha de tênue, uma conexão mais próxima com essa instituição pelo aquilo que você por algo que você vai ouvir. E a parte audível da história, a Nenê ela vai com um carinho mais ela vai com uma linha de buscando um perfeccionismo um pouco maior para a época, na hora de construir sambas enredos. E ela faz, né, grandes sambas enredos, que eu acho que historicamente se torna ainda mais com o passar dos anos vai se tornando cada vez mais bonitos. É o caso do enredo de 1982, né, que é algo assim totalmente esplendoroso, principalmente depois que a internet traz o advento das imagens desse desfile, você vê quanto ainda mais é importante olhar para esse desfile com carinho. Quanto mais o tempo vai passando, mais importante ele se torna, né? Ainda mais quando a gente entende que é um Brasil de ditadura, um Brasil totalmente restrito a alguns enredos, que tinha censura para eliminar algumas partes de enredo, algo que acontece com algumas outras agremiações aqui no Carnaval de São Paulo, como a Cama de Gonçalo, que é o enredo da Imperador de Ipiranga, da Colorado do Brás, que acontece uma baita restrição, onde muda totalmente o contexto do desfile, em outras agremiações também, a Peruche com problemas com a ditadura. Então você vê que a ditadura ela pega firme ali. E aí você tem um enredo chamado Palmares Raiz da Liberdade. Olha a grandiosidade desse feito, olha a grandiosidade da construção desse enredo. E uma letra assim, arrebatadora, tanto que é facílimo de cantar, não tem um lugar que você não escuta, inclusive fora do nosso arco aqui, fora de São Paulo, porque eu já ouvi em rodas de samba aí, feitos no Rio de Janeiro. Então a gente vê tamanha importância dessa construção. Exatamente, agora a gente vai falar deste especificamente deste samba. Ele faz outros sambas, ele faz samba na ilha, faz samba no Estácio, faz samba em outros lugares, mas talvez este seja a grande obra da sua vida. É o encontro de outra pessoa pensante, né? O Edson Machado, que era o carnavalesco deste enredo. Então, eu costumo dizer que este é o não título mais vitorioso da Nenê de Vila Matilde, que perdeu por um Orum Aie, que também era uma junção de pessoas extremamente incríveis. Esse é o grande ano do Carnaval de São Paulo. Podem dizer o que for, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 15 anos, mas não vai ter carnaval mais emblemático que 1982 em São Paulo, porque só as três, Camisa, Nenê e Vai Vai, já fazem, nem elas conseguem fazer o que elas fizeram neste ano. Mas o trecho da reportagem da Cida Tayá, que ela fala exatamente do próprio Jangada, né? Ela não fala do Jangada, ela ouve o Jangada, né? Então a gente está vendo aqui o trecho, quem está no YouTube vai ver que nessa época a Folha de São Paulo, né, tinha a direção da Milton Cardoso, que era um dos grandes escritores da Folha de São Paulo, do Estadão também, mas a cobertura da Folha de São Paulo neste ano é incrível. E era muito comum, né, nos anos 70, nos anos 80, ter a crítica do disco de samba enredo, principalmente nos anos 80, né, e sempre tinha as críticas, e a Cida Tayá não poupa ninguém, né, mas no caso da Nenê, ela abre uma exceção, né. Então há exceções, né, e o samba, né, Palmares Raízes da Liberdade, da Nenê de Vila Matilde, é uma delas. Composta por dois veteranos, Amando da Mangueira e Jangada, faz uma bela exaltação ao negro dos quilombos, embora utilize uma linguagem agressiva. Isso porque continua achando que o negro no Brasil em nada modificou a sua posição desde os tempos da escravidão, explica o Gengado. E para ele, as escolas de samba são hoje quilombos permitidos pela sociedade branca, e por esse motivo sua música tem versos como Se Cuida Branco que o negro não tem senhor. E preconceito contra branco, Jangada disse que não. Ele acha apenas que os brancos não conseguem compreender que este é um país mestiço e que a construção dessa nação só estará plenamente realizada no dia em que todos aceitarem a mestiçagem cultural. Fora do mulatismo não há salvação. Na sua opinião, por enquanto, preserva o quilombo em sua música com versos para iniciados. Quem não estiver por dentro não entende o que quero dizer com frases aparentemente comuns e Gerardo explica o refrão que o pessoal da Nenê vai cantar na avenida. Olha o tombo,
quer dizer, está chegando um samba duro, e samba de Congo, ou seja, de raiz, e tem dendê, que também quer dizer mistério, e chegou o novo quilombo, refúgio de negros, e o seu nome é Nenê, né? Então, só para a gente ter aqui a ilustração, porque é incrível, né, pensar que é 1982, claramente você tem por trás aqui o Edson Machado, que ele, né, faz uma poesia no Otílio dele, mas acho que o Otílio só tem isso, ele só conseguiu ter esse impacto por causa da ousadia, né? Porque, repito, é a ditadura militar, está saindo do período das cinco, né, que já tinha sido extinto de 79, mas a censura prévia ela ainda existia. Tanto é que em 83, o Camisa Verde e Branco vai sofrer censura. E em 82, você tem um samba desse, com, vamos dizer assim, essa sinceridade típica do Jangada em relação ao que era o samba, né? E esse lado da Nenê, né? A Nenê também estava se redescobrindo no Enredo Negro, né? Era uma nova perspectiva de enxergar o Enredo Negro na escola. E eu acho que o Jangada, ele não só foi extremamente feliz, mas acho que a partir deste samba ele poderia dormir tranquilo, né? Porque a obra dele já estava imortalizada, né? E Eu o, não e tenho o, dúvida nenhuma. E quem não viu, né, as imagens do desfile, veja, você não ouve o Amando, né? Você só ouve a arquibancada e a pista cantando. E isso a gente não, nem nessa época era comum, né? E acho que é uma junção muito bem feita por causa do samba, né? E acho que é por isso que ele merece, repito, o Gengala daria um enredo, facilmente. No acesso, no especial, daria um enredo. Só isso daqui já daria uma alegoria, inclusive, né? E exatamente Não, por causa não só dos dizeres dele, mas este era o posicionamento dele, era muito claro. E, e exatamente ele ajuda a compor essa secularidade de cultura e, de certa forma, puxar os outros compositores a também se desafiarem, né? esse enredo é tão icônico e esse desfile é tão impressionante. Primeiro que o Edson é extremamente sagaz. Vou aproveitar aqui e fazer o adendo, porque é extremamente importante. A presença da Dona Rosa como a primeira alegoria viva do Carnaval de São Paulo. Ela que é o abre-alas da Nenê, de Vila Matilde, nesse enredo. Dona Rosa, que na época não era esposa do Jangada e depois se torna esposa do Jangada e também de um outro personagem importante do samba de São Paulo e samba brasileiro, que é o Almir Neto. E ela, mãe do cantor Almirzinho, para quem conhece, para quem não conhece, né? E também mãe da Bárbara e de outras pessoas importantes do meio do samba. Dona Rosa ali ela se torna a síntese do que é ser Nenê de Vila Matilde, né? Ser a águia, ter o privilégio de ser a águia e carregar a águia consigo, né? Algo que o matildense tem esse orgulho, um matildense raiz, aquele que realmente conhece todos os meios e caminhos da escola e leva ela com paixão, porque eu acho que é assim que o torcedor da Nenê tem que enxergar essa escola de samba, como fosse uma paixão de time de futebol mesmo, sabe? Tem que ter esse orgulho de ser matildense, porque é uma escola gigantesca. E esse desfile fala muito disso. Eu acho que é um dos grandes momentos do Edson Machado aqui no Carnaval de São Paulo. Ele teve outros, né? Alguns não tão memoráveis, como no caso da Peruche, dos anos 80 também, nada memorável, naquela fatídica homenagem ao Grande Otelo, horrível, por sinal, vale o registro, né? Não por ele, mas pela ausência do homenageado, que prefiro desfilar no Rio. Mas esse desfile especificamente, ele leva tudo de melhor que ele tinha na época dentro de uma construção de escola de samba. E é premiado por uma composição ímpar. É um desfile homérico, que vale a pena para quem está aprendendo ou quer começar a navegar nesse mundo de carnavalesco, ou ser carnavalesco, ou pesquisador de samba, é necessário, extremamente necessário assistir, ver, compreender e procurar informações da época sobre esse desfile. Porque nós temos o privilégio de ter 3 desfiles maravilhosos, né? Nenê com Palmares, né? Gonzaga Alegre com Malungos, outro grande enredo, e o Vai Vai com Oroaê, né? Então a gente tem a primazia de, em plena ditadura, falar de questões negras e colocar um pouquinho o dedo na ferida num momento que o pessoal não queria muito saber de negro, né? Esse é o X da questão. Outro grande ponto, a gente colocar na cara da sociedade tudo o que estava acontecendo para essa comunidade negra, porque ali é um grito de liberdade da comunidade negra, do povo negro, de certa forma, né? Porque o carnaval era
a questão do carnaval era isso. As escolas de samba, no sumo, na sua formação, era para explanar questões que eram contrárias à sociedade. Né? E esse enredo, eles põem isso. Eles põem esse subaproveitamento do negro, essa questão de olharem o negro por ele ser um negro não consciente. Né? Ele não tinha respeitabilidade dentro das grandes classes. Ele era apenas o servil, né? Ele era apenas o de serventia. E isso, o Jangada, foi uma coisa que, em muitos conteúdos que eu encontrei dele aqui, ele sempre bateu nessa questão de que o negro era uma pessoa totalmente importante para a sociedade. Talvez também por ele ter crescido dentro de comunidades no Rio, de ter visto isso, dessa de o negro ser apenas de serventia e não ser, nunca ser o, o principal, o ator principal da sua própria festa, muitas vezes, ele achava muito sobre isso. Eu acho que esse enredo realmente foi um momento de deleite, sabe? De que ele falou, agora eu vou me esbaldar. Eu literalmente vou me esbaldar e vou colocar para fora tudo que eu, durante, poxa, ele vem da década de 50, 60, pô, tudo que ele viu em décadas, sabe, acontecendo na sociedade e vendo somente o negro sendo, entre aspas, feliz no desfile de Momo, né, no trilho de Momo. Fora disso, ele voltava a ser o de serventia da casa, sabe? O que não tem relevância dentro da sociedade, algo que nós estamos em 2025 e em muitos cargos públicos você continua vendo que não tem negro dentro desses postos e quando tem é pincelado. Não mudou muito da década de 80 para cá. Mas naquele determinado momento a Nenê teve a voz, a possibilidade. E é tão positivo isso, né, Emerson? Que esse enredo ele vai parar na maior emissora do país, né? Ele entra na disputa do festival da TV Globo, no Fantástico, e é apresentado ali e tal, como é um dos enredos que disputam ali o prêmio simbólico da época entre o melhor samba enredo do ano, entre Rio e São Paulo, coisas que tinham, lá ver que tinham da época, né? Mas eu acho que a maior importância mesmo fica para o legado histórico da construção desse samba enredo, na maneira com que foi concretizado, e ele acaba gerando um caminho onde o negro acaba se encontrando. E eu acho que também ele acaba sendo uma fonte de alimentação para os enredos futuros que vieram de outras agremiações, para ver o tamanho da potencialidade. A Nenê começa com Casa Grande Senzala lá atrás, eu acho que fecha o livro com esse desfile, mas abre outros pequenos dicionários da cultura negra para outras agremiações nos próximos anos. Então, acho que a grande chave de virada de falar com o negro com uma expressão foi esse desfile. É a primeira vez que na Nenê você tem a menção ao Orixá, que não era muito comum na escola, né, que é exatamente Yansan, e tem esse trecho, né, o claridade, brilha a luz, brilha a raiz da liberdade, né, que você associar Sim, né, a abertura de cílio é tudo a branca, né, porque na concepção do Edson e o Jangada faz isso muito bem, ele o zumbi que a Nenê homenageia é um zumbi encantado, né? O zumbi necessariamente histórico, né? E acho que esse claridade associado à liberdade pode parecer clichê, mas para o contexto da época, você ter um samba que fala de claridade e liberdade num país que estava há mais de 10 anos antes da ditadura militar, era algo extremamente forte. E você dizer que o negro, né, no caso zumbi, ele se libertou na luta e nessa morte, e que essa morte dele gerou uma nova aurora, né, a ser conquistada, era um discurso político, né? Então acho que é até interessante isso, é uma coisa que o Gleuson às vezes sempre cita nas redes sociais dele, em conversas que eu tenho com quem a gente tem, que é como que essa esse mundo branco, né, acha algumas palavras ou algumas associações à população negra agressivas. E na própria fala dele, ele não acha isso agressivo, né? Porque para quem está sofrendo constantemente agressões, reagir não é um ato de agressividade, é uma proteção, eu diria, né? Mas para quem está do outro lado, né, o branco olhando, acha que isso é uma agressão, porque como assim você está dizendo que a gente mata, que a gente faz esse tipo de coisa, né? Então acho que é emblemático e acho que isso também traz o movimento negro da cidade a olhar novamente as escolas de samba como ações de cultura política,
por ações como essa, né, porque, repito, hoje não existe, as escolas, têm desfiles transgressores, desfiles que tenham, vi conexões políticas, né, mas ninguém consegue chegar perto do que acontecia nessa época. Primeiro contexto é específico, não vai existir outro igual a esse, mas acho que não existe coragem, né, e acho que a expressão que a gente pode, resumir o Jangada é a coragem, né. O Talismã teve coragem, ele teve coragem, não é à toa que os 2 eram amigos, compositores, e é interessante que como você disse, no mesmo ano os 2 têm um viés muito semelhante de enxergar a composição e o contexto, né. Eu acho que é isso acho que é isso que está faltando talvez nos compositores. Eu entendo o querer competir nas 500 escolas possíveis que existem no Brasil, acho isso até estimulante, né, nossa, como as pessoas aguentam. Mas eu fico pensando, né, às vezes é melhor você fi concentrar numa e ficar eternizado, como é o caso aqui, do que ficar em várias e ninguém lembrar do que você faz, porque eu acho que aí já encaminhando aqui para essa parte final, porque eu acho que se o Zangara tivesse vivo hoje, acho que ele diria isso para as pessoas inclusive. Mas qual o legado que ele deixa para o carnaval, para um compositor, vamos dizer, um compositor que esteja nos ouvindo, alguns malucos me ouvem, mas para um compositor que está me ouvindo ou que está nos ouvindo, né, qual o legado ou o que o Jangada diria para essa geração que está aí ou que está surgindo, né? Eu vou olhar com o olhar da filha dele. O Jangada teve a barba, tem mais 2 filhos que moram no Rio de Janeiro, estão vivos, graças a Deus, e tem uma filha que é extremamente o Jangada, que é a Regina. E quando eu construí o artigo sobre a Jangada, e eu não vou usar o termo insegurança, mas querendo proteger uma melhor imagem sobre ele, mandei para ela. E ela me respondeu exatamente o seguinte: seja mais crítico. Jangada, ele é o suprassumo da criticidade buscando o melhor. Então, se ele fosse deixar um legado hoje para qualquer um, seja no jornalismo, seja na composição, seja nas artes, de modo geral, seja mais crítico naquilo que você vai construir. Tenha a liberdade de explanar também. Seja criativo, mas não deixe de ser crítico. Tenha o seu olhar crítico dentro de tudo isso. Mas eu acho que muito do Jangada, isso já era dele, mas acho que a convivência com o Plínio Marcos também fez isso, porque o Plínio Marcos, as suas peças são extremamente conhecidas por expor à sociedade tudo aquilo que ela não queria ver. Barrela, Jesus Homem, Dois Perdidos uma Noite Suja, entre outras peças que passaram por aí, pelo Brasil, não só do Plínio Marcos, mas de outros teatrólogos, todas as pessoas ligadas ao teatro. O teatro ele tem como caminho colocar de encontro à sociedade aquilo que o teatro bruto, né? O brasileiro bruto, né? Não aqueles que fazem, imitam coisas dos Estados Unidos, etc. Mas o nosso, feito nosso aqui, o Made in BR, ele tem como grande exemplar a maneira de colocar de encontro à sociedade aquilo que a sociedade não quer ver. E eu acho que bebendo dessas duas fontes, olhando para essas duas fontes que eu tive o prazer de pesquisar, ler e aprofundar, tanto Plínio quanto Jangada, acho que a criticidade é o maior caminho. Até para a sua vida, de modo geral, para a maneira com que você leva as coisas da sua vida, ser mais crítico na maneira de que você enxerga as coisas, mas procurando sempre o melhor para aquilo que você está colocando de encontro à sociedade, como comunicação, como informação, como conteúdo, e também para si, para que você possa evoluir como ser humano, sabe? Ter esse olhar crítico. E eu acho que conectar e ter a possibilidade de ter se conectado a essas duas famílias. Hoje eu tenho amizade tanto com o Léo, Léo Lamas, né, filho do Plínio, e também com a família do Jangada. Foi um privilégio de olhar de maneira mais crítica na maneira de construir os meus materiais também. Porque quando eu começo a construir os pensamentos e começo a trazer os conteúdos, e aí eu faço um paralelo quando eu escrevo Walter Guarilho, e quando eu vou
chego ao limiar de escrever Jangada, eu vejo que até minha maneira de construção se modifica. E daí em diante, os conteúdos que eu venho a construir posteriormente também ganham esse ar de criticidade. Eu começo a observar a sociedade, a olhar o meio, a olhar o samba, o carnaval e outras formas com uma maneira mais crítica, mas em prol de uma belas artes, né? Da evolução dessa arte, da evolução dessa cultura, e eu acho que é o grande legado que ele deixa. O humor sagaz do Jangada não foi à toa, isso palavras de muitas pessoas que conviveram com ele. E uma curiosidade, né? O Jangada, muita gente não conheceu, né? O Jangada, ele não bebia, ele tinha um problema estomacal muito grave e ele só bebia leite. Imagine se ele tomasse pinga. Se ele tomando leite já era ácido, imagine tomando outra bebida alcoólica, sabe? Ele já tinha essa acidez de, de vida, mas uma coisa é fato, que muita gente no conteúdo me colocou de encontro. Ele era uma pessoa extremamente generosa com quem realmente merecesse, principalmente em condições sociais bem abaixo, tanto que ele é uma pessoa importantíssima nessa reconstrução e continuidade da velha guarda da Mocidade Alegre, no período que ele esteve lá durante muitos anos, e, totalmente uma pessoa que aceitava e contribuía de forma plena em todos os caminhos que ele passou, seja dentro da imprensa, de modo geral, imprensa esportiva, né, imprensa de cotidiano, ou, no caso, a imprensa carnavalesca que existia na época, que começou na época, e esses demais cenários ligados ao carnaval. Ele sempre foi uma pessoa extremamente prestativa por onde passou, e ele realmente se torna um personagem pitoresco para quem não o conhece, extremamente importante para quem já o conhece, para o nosso meio, e sim, caberia em qualquer escola de samba como um grande enredo, um grande tema aí, um grande pensador contemporâneo do nosso carnaval. Exatamente, fica aqui a minha. Eu parto do princípio seguinte: se os compositores reclamam tanto de que o regulamento é engessado, de que as coisas estão engessadas, vocês já se imaginaram se vocês todos se unissem e todo mundo, em todas as composições, fizesse tudo ao contrário das escolas? Acho que elas teriam que também rever o que elas pensam, né? Então acho que falta no compositor de São Paulo um compromisso político. E o que seria um compromisso político? Não é partidário, é político. Quando vocês descobrirem que quem decide o rumo de uma escola de samba é o samba enredo, não é o carnavalesco, não é o enredista, não são essas pessoas, são vocês. Porque pode ter um enredo horroroso e vocês podem transformar isso em obra-prima. Assim como pode ter um enredo fantástico e vocês transformarem isso em épico. Falta aos compositores de São Paulo, talvez do Brasil inteiro, entender que vocês são o pilar essencial da festa, porque se é escola de samba e vocês fazem o samba enredo, vocês são os principais motores para as coisas mudarem. E eu tenho refletido nos últimos meses sobre isso, que eu acho que se a classe compositora fosse mais unida, porque ela não é, se ela fosse unida, e ela começasse por ela própria a mudar a história, como foi Jangada, como foi Talismã, quem sabe a gente não teria mudanças de fato do Carnaval de São Paulo. Porque é só quando os segmentos agirem politicamente sobre a festa que aí sim, de fato, a gente vai ter mudanças, assim como Augusto de Oliveira fez, assim como Tito Arantes fez, como Edson Machado fez, e abriu uma porta para novos carnavalescos repensarem o Carnaval de São Paulo. Quem sabe os nossos compositores também não possam fazer isso, literalmente chutar o que é o regulamento e começar a fazer samba que ninguém quer. E vai, vamos ver até que ponto as escolas vão se sustentar nesse personagem de valorização do samba, quando na verdade ela não está valorizando ninguém, né? Então fica aí esse apontamento crítico, porque isso tinha que ter, por isso que a gente está falando aqui do Jangada. Ele não está aqui à toa, ele não é um grande pensador porque ele fez samba enredo bom. Ele é um grande pensador porque ele pensou. E acho que quando o compositor, e hoje a gente estamos falando aqui de compositor, né? Quando o compositor começar a repensar a importância
dele para o Carnaval de São Paulo, aí o mundo gira novamente. Quem sabe, né? A gente tem novas perspectivas. Mas como a gente sabe que as pessoas nem sempre querem tirar a bunda da cadeira que está quente, vamos então esperar que surja uma pessoa aí rebelde aí na nossa frente, né? Foi um prazer, Dinei. Lembrando que dia 5 de julho a gente vai ter o nosso evento Carnaval de São Paulo com Patrimônio, Cidade, Política, Sociedade, lá na Casa Carolina Maria de Jesus, a partir das 14 horas, Rua Dona Ana Pimentel, 229, Água Branca, e que a gente vai discutir aí, portanto, o Carnaval de São Paulo nas suas dimensões de patrimônio, com o principal alerta entender quadras, espaços, memórias que talvez estejamos aí perdendo. E eu e o Dinei, a gente sempre conversa, a gente percebendo que ninguém vai tomar iniciativa, então a gente decidiu tomar a frente, né? Então estamos aí organizando este evento, o primeiro talvez de alguns outros que vão existir, que a gente vai, portanto, refletir o patrimônio. Jangada é um patrimônio também, tem que ser relembrado, mas esse primeiro foco aqui é a gente entender a importância do território, né? Quadras, a política da escola de samba, esse patrimônio que a gente tem aí como escola de samba. O Dinei vai estar lá participando, o Dinei provavelmente irá falar, eu irei apresentar um vídeo, né? Então, um prazer, Dinei, e pode falar aí também do nosso evento. Prazer é meu, Emerson, e a todos os amigos que vão acompanhar esse material. Eu acho extremamente importante, ressalto a importância de falarmos cada vez mais, de fomentarmos a cultura do samba de São Paulo, fomentarmos não somente a cultura atual, mas também o que se passou, porque a gente só chega aqui porque alguém construiu. E eu, Emerson, só chegamos a esse diálogo porque alguém pavimentou esse caminho lá atrás, às duras penas, para chegar nessa questão. E esse assunto que nós vamos trazer à tona nesse diálogo vem muito dentro dessa territorialidade da cidade de São Paulo, dessa questão do território, essa questão do patrimônio, da desconstrução da cidade, da evolução socioeconômica da cidade de São Paulo, que impacta diretamente nas escolas de samba e já impactou no passado e hoje cada vez mais, principalmente com a grande exploração urbana e comercial da cidade de São Paulo que hoje existe, né, imobiliária principalmente, que é uma das questões que afetam e já afetaram grandes escolas do Carnaval de São Paulo e podem afetar outras no futuro. Então, são assuntos e pessoas importantíssimas que estarão ao nosso lado para poder bater esse papo. É claro, a presença de vocês é importantíssima. Não é porque as pessoas vão estar lá para falar diretamente para vocês que vocês não vão falar também, exatamente porque o propósito é dialogar sobre a continuidade do que é importante para cada um que é apaixonado pela sua agremiação, que é o pavilhão. Aonde o seu pavilhão pode estar amanhã, meu amigo? Vai já sentiu isso. Amanhã pode ser o seu. E a gente não sabe o que vai acontecer na cidade de São Paulo da próxima sequência aqui do que virá. O amanhã a gente não sabe, então a gente vai começar a conversar sobre isso hoje. Então o convite está aberto a todos vocês para que vocês possam participar também, e eu acho extremamente importante. E a todos vocês, eu espero que vocês continuem a acompanhar todos os trabalhos, não só meu, do Emerson, mas todos aqueles que adoram pensar sobre esse meio. Eu acho que é extremamente relevante vocês acompanharem o factual que acontece no samba de São Paulo, mas para você entender o que está acontecendo hoje, você tem que mergulhar no que já foi ontem. E o ontem é tão importante quanto o amanhã. Então, busquem, vasculhem, procurem, tentem compreender quem são as pessoas importantes para esse cenário. Porque se hoje você tem um pavilhão de coração que você carrega, é porque alguém pavimentou tudo isso. Então eu deixo aqui esse convite e desejo um forte abraço a todos vocês. É isso, se você é, principalmente da Nenê de Vila Matilde, Camisa Verde e Branco, vão ser as escolas que vão ser citadas constantemente neste evento, exatamente porque o nosso objetivo é pedir o tombamento municipal da quadra da James Holland e na quadra da Julia Rinaldi. Esse é é o que nos motivou a gerar essa primeira discussão, para quem sabe no futuro a gente levar adiante essas duas quadras que são essenciais para se entender o Carnaval de São Paulo. Né? Então, como eu, um historiador de patrimônio, né, patrimônio material, mas também material, eu me vi na obrigação de eu ter que falar. Quer dizer que esse evento vai gerar alguma coisa? Não sabemos. Mas existem dois lados na história, o que é conivente e o que fala. Nós estamos escolhendo falar.
Aí ninguém pode falar que a gente não deu essa possibilidade. Então, estamos dando aqui. A gente sabe da crise política que vive a escola, principalmente camisa verde e branco. A gente também se estende esse convite a todo o quadro de direção, não só da Nenê, mas também da camisa verde e branco, porque a gente está falando do futuro dessas escolas. Como bem disse o Dinei, se há desfile, você tem que ensaiar. E para você ensaiar, você tem que ter uma quadra. E, e a importância de uma quadra como patrimônio é essencial para a história do carnaval, da população negra de São Paulo e para a gente ter novos rumos, novos futuros. É isso, gente. Semana que vem eu não sei qual é o episódio da semana que vem, mas vou chutar aqui que deve ser algum episódio sobre algum desfile de Santos, que eu acho que é isso. E é basicamente isso. A gente vai ter mais para frente o retorno do Criadores Carnavalescos, que aí a gente vai falar de um enredista, que é um, aí a gente vai para Santos pela primeira vez, a gente fala do Jota Muniz, mas aí é mais para frente, tá? A gente vai trazer aqui o Claudinho, também o filho dele, esperamos isso, para a gente falar aí sobre a memória do Jota Muniz, um dos principais articuladores do Carnaval de Santos. Mais para frente a gente vai ter uma nova série aqui dos compositores, que a gente vai falar de talvez o grande compositor do Carnaval de São Paulo do tempo recente. Então é isso, gente. Essa série é uma ideia do nosso querido príncipe da Moca, Rafael Falanga, né? Ele que deu a ideia de falar sobre compositores. Então aqui está o pedido, a gente aceitou depois de 1 ano e meio, mas ele veio, tá? Então é basicamente isso. É isso, gente. Até mais, até o próximo. Não deixe de seguir o Sambista da Depressão. Não deixe de curtir também o Rádio Arquibancada, que em breve estará em férias. Mas é só ver o conteúdo antigo, né? Isso não inibe de você ir lá atrás. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixem de sambar. Tchau.